Dupla destilação em alambique. É sobre isso que vamos falar hoje. Um passo a passo, um tutorial detalhado para te levar de iniciante a alguém que entende do assunto em um só vídeo. Esse é o plano. Se você já é destilador experiente, acompanhe, identifique detalhes, dicas e truques que eu esquecer. Comente aqui embaixo. Como vai, Chasers? Espero que vocês estejam tendo uma semana incrível. Eu sou o Jesse, este é o Still It, e eu absolutamente amo destilação dupla em alambique. 7, 8 anos fazendo isso e ainda parece mágica para mim. Eu me sinto como um alquimista, um mago toda vez que eu destilo alguma coisa. E eu espero que você também descubra a alegria absoluta da destilação. Se você quer começar nisso, ou já começou e está se sentindo um pouco inseguro, se está fazendo tudo corretamente, eu vou tentar passar por absolutamente tudo que eu conseguir lembrar hoje sobre dupla destilação para te ajudar a começar. Agora, um pequeno resumo sobre esta série de vídeos. Eu já publiquei um vídeo mostrando o mosto fermentado que eu fiz, meio que para testes e demonstração para esses vídeos. O link está na descrição aqui embaixo. O método de dupla destilação em alambique funciona com quase tudo que você imaginar em destilação. Isso realmente não vai mudar de um produto para outro. Há também um link para um tutorial detalhado sobre primeiras destilações, a primeira etapa da dupla destilação. Hoje vamos focar principalmente na segunda parte, a segunda destilação, ou como é mais comumente chamada, a destilação final. Mas, se você não quiser voltar, faremos um resumo de 30 segundos do que já fizemos. Montamos o alambique e garantimos que estava correto e seguro. Fizemos 2 destilações de stripping, lembrando dos 3 pontos principais que considero nesse processo. 2. Reduzir o volume total, aumentar o teor alcoólico e preservar o máximo de sabor possível do mosto inicial. Se você vem acompanhando essa série de vídeos e assistiu ao vídeo da receita do mosto original, vai saber que usei o fermento Angel Yeast AM1 para fermentar o mosto. Por que isso é importante? Porque este vídeo é patrocinado pela Angel Yeast, especificamente pelo fermento AM1 deles. Cito isso para mostrar que, mesmo sem patrocínio da Angel, uso o produto deles há muito tempo porque confio nele. Ao preparar aquele mosto, eu não sabia que este vídeo seria patrocinado pela Angel, nem se algum vídeo teria novo patrocínio da Angel. Continuo usando o produto porque confio nele. Ele funciona muito bem na parte prática, fermentando completamente e de forma limpa. Ele fermenta rápido o suficiente para ser razoável em termos de tempo, mas não tão rápido a ponto de comprometer a qualidade do mosto. Os ésteres que esse produto cria no mosto são deliciosos desde o início, mas também, na minha opinião, se adaptam muito bem ao envelhecimento em carvalho por um longo período de tempo. O que estou dizendo é que os precursores que isso cria são excelentes para sua maturação a longo prazo. Outra coisa que eu adoro sobre essa levedura é que você não precisa se preocupar demais em garantir que a levedura esteja floculada. Acredito que é vantajoso manter uma quantidade razoável dessa levedura em suspensão no mosto durante a destilação. Digo isso porque acredito que isso traz um diferencial a longo prazo durante a maturação. Se você já usou essa levedura, provavelmente confia no sabor, no desempenho e vê ótima relação custo-benefício em comparação à concorrência. Se ainda não experimentou, se pensa em fazer um single malt ou algo com grãos, sugiro que dê uma chance a essa levedura. Para saber mais, deixarei um link do site da Angel na descrição abaixo. E se você estiver interessado em adquirir agora, pode comprar em chastercraft.com, tanto no nosso armazém americano, quanto no nosso armazém na Nova Zelândia. Tentamos enviar para quase todos os lugares. As autoridades estão tornando isso um pouco difícil no momento em relação ao envio. No último vídeo, fiz 2 primeiras destilações e vou explicar por que você deve fazer mais de 2 em instantes. Mas nós temos o destilado dessas 2 primeiras destilações pronto para usar. Então, o que você vai querer fazer é esvaziar o alambique. Vamos ter o que geralmente é chamado de resíduo da destilação sobrando no alambique das nossas primeiras destilações.
Encontre um lugar onde você possa despejar isso sem se meter em problemas por fazer isso. Tome cuidado extra para garantir que as resistências não tenham nada grosso ou estranho, arenoso ou viscoso sobre eles, porque não queremos que isso queime. Isso não seria bom. Se houver resíduo acumulado no topo do alambique, talvez seja bom limpar mais, mas, na minha opinião, não precisa estar perfeitamente limpo. Claro, de vez em quando você precisa dar uma limpeza adequada no alambique. Eu não vou fazer isso agora. Agora é hora de colocar o destilado das primeiras destilações no alambique. E a primeira coisa que precisamos falar, tanto em termos de operação quanto de segurança, é garantir que você tenha o suficiente na caldeira. Eu vou presumir que a grande maioria dos alambiques de pequeno porte que estão sendo usados no momento estão funcionando com resistências elétricas. E uma boa parte deles tem essas resistências expostas, nuas, dentro do líquido. Nossa panela ficará aqui, com isso preso na parede, um pouco acima do fundo, e o mosto ou low wines fica em contato direto com a resistência. É isso que vai aquecer o líquido e fazê-lo ferver para a gente. O que a gente absolutamente não quer enquanto está operando o alambique é que o líquido fique abaixo, ou, para ser sincero, chegue perto dessa resistência. Não queremos que a resistência fique exposta com o alambique funcionando, pois isso seria ruim. Dependendo exatamente do que está na panela e de qual ponto da destilação você está, há uma boa chance de você estar criando um gás inflamável. Então, a gente não quer que essa resistência superaqueça e fique exposta nesse gás inflamável, por motivos óbvios. Além disso, muitas resistências podem queimar se funcionarem fora d'água, obrigando você a trocá-los. Isso é ruim e custa dinheiro. A maioria das resistências usadas assim pode superaquecer. Então, se o seu líquido estiver cobrindo só metade desse elemento, pode ter uma sujeira aqui em cima que vai literalmente queimar, entrar no seu produto final e estragar tudo. Por isso, precisamos garantir que esse elemento esteja sempre coberto durante o funcionamento. Na minha opinião, pelo menos uns 5 centímetros acima do topo desse elemento é o mínimo absoluto que a gente deve deixar. Com os low wines no alambique, prontos para dupla destilação, vamos verificar o nível. O elemento do alambique está totalmente coberto e o líquido está um pouco acima dele. Mas lembre-se, quando rodarmos este alambique, vamos coletar o líquido que sai do topo, e ele precisa vir de algum lugar. Ele vai sair daqui. Enquanto usamos o alambique, o nível do líquido diminui. Agora, você pode fazer um monte de cálculos para tentar descobrir quanto vai tirar, e isso vai envolver a porcentagem de ABV aqui dentro, a porcentagem média de ABV esperada saindo do outro lado e volumes, e assim por diante. Para a maioria dos destiladores iniciantes, não se preocupe com isso. Apenas certifique-se de que você quer ter cerca do dobro de líquido acima do elemento em relação à altura dele acima do fundo, assumindo que, você sabe, sua panela tem um formato relativamente regular. O que diabos eu quero dizer com isso? Vamos supor que este seja o fundo da panela e o elemento está mais ou menos nessa altura acima do fundo neste alambique. Tudo isso será diferente, por isso dou regras bem genéricas. Você vai precisar de líquido suficiente para encher até o topo do elemento e o dobro disso acima. Queremos que fique cheio até aqui. Na maioria das situações, isso será seguro. No momento não tenho isso exatamente, está no limite e bem próximo. Acho sinceramente que tudo ficará bem. Mas eu queria um pouco mais de líquido para não me preocupar com isso. Quais são minhas opções? Primeiro, eu tenho um fermentador enorme aqui do lado, que ainda está cheio de mosto. Eu poderia simplesmente fazer outra rodada de primeira destilação, ou até mais 2 rodadas de primeira destilação, e encher o alambique até o topo. Isso realmente não vai ser um problema. E a destilação final vai ser um pouco mais econômica em termos do tempo que eu invisto, comparado com a quantidade de destilado que eu obtenho no final. Se você não tem o luxo de ter um fermentador gigante como eu tenho, você pode simplesmente cobrir esses destilados da primeira destilação, deixar eles descansando e fazer outra mosto nesse momento. Espere até fermentar completamente. Faça mais 2 rodadas de primeira destilação, ou 3, ou quantas forem necessárias para você. Coloque elas no alambique e faça a destilação final agora. Entendo, nem sempre é o que você quer fazer por vários motivos. Compreendo.
Você também pode jogar um pouco de água aqui dentro. Agora isso vai diminuir o teor alcoólico e também vamos, acho que, diluir o sabor que está na panela. Então, o que eu gosto de fazer nesse estágio, se eu tiver, é colocar um pouco mais do mosto agora. Parece que isso acaba acontecendo bastante também. Vamos supor que você tenha um fermentador de 80 litros e um alambique de 40 litros. Você não conseguirá colocar 2 lotes de 40 litros no alambique para as primeiras destilações. Provavelmente você vai acabar ficando com uns 5, 8 litros de mosto sobrando. Agora é um ótimo momento para colocar isso, independentemente de você realmente precisar ou não na panela. Então, deixa eu fazer isso agora. Com os destilados da primeira destilação que já colocamos ali, já estávamos por volta da marca de 18 centímetros ou 7 polegadas. E para ser honesto, nessa situação, eu sei que isso vai ficar tranquilo. Mas, como um novo destilador, eu sugeriria usar o método que inclui algumas redundâncias, certo? Só para garantir totalmente sua segurança e consistência. Então, adicionamos um pouco mais de mosto, e isso nos levou até a marca de 23 a 24 centímetros, cerca de 9,5 polegadas. Sabemos que estamos completamente e totalmente seguros. Sabemos que não haverá problemas aqui, pessoal, desde que sejam sensatos. Vamos montar o alambique, aquecê-lo e iniciar a destilação desse material. Usando um alambique assim, em que toda a parte de cima sai para acessar o interior, o ruim é que isso precisa ser feito para você entrar, de ter uma abertura lateral para encher, mas a parte boa disso, se toda a parte de cima sai, é que você pode simplesmente colocar toda a tampa de volta para remontar o alambique. Mais uma vez, é um ótimo momento para dar uma volta no seu alambique e apertar qualquer junta solta que possa ter afrouxado um pouco por causa dos ciclos de quente e frio ou simplesmente por ter sido movido. Você não quer apertar demais essas conexões, só quer dar uma ajustada nelas. Não precisa forçar, porque isso pode deformar as vedações e acabar causando vazamentos. Certo. Então vamos ligar a energia. E esse controlador pode funcionar como um PID. Ele está configurado como PID no momento, para coisas como fazer uma mostura, ou se quiser um bife sous vide, você pode fazer com isso. Mas não queremos isso para esta operação. Vamos mudar para o modo manual. Agora estamos no modo manual. Vamos ligar o aquecimento e aumentar a potência para 100%. Configurado. A luz indica quando o elemento está ligado. Ele está funcionando 100% do tempo com potência máxima, pronto para começar. Agora temos nosso alambique montado. Ele está configurado exatamente da mesma forma que estava no vídeo da destilação inicial. Se você quiser mais detalhes, fique à vontade para voltar àquele vídeo. Mas a ideia geral é que temos a caldeira, o líquido dentro da caldeira, que vai ferver e produzir vapor. O vapor vai ser empurrado para cima através da coluna, contornando a curva no topo e chega ao condensador de produto. A ideia aqui é que há alguns tubos finos descendo pelo meio que transportam o vapor e uma carcaça ao redor que contém água fria. Então estamos colocando água fria na parte de baixo, ela sai pelo topo. É um trocador de calor. Ele vai transformar isso, vai resfriar o vapor até que ele condense de volta para o estado líquido e nós vamos coletá-lo aqui. Agora é um bom momento para preparar a água e garantir que esteja funcionando bem, sem vazamentos. Obviamente, cada destilador diferente e até mesmo as diferentes formas de montar o mesmo destilador vão ser diferentes aqui. Mas eu adoro essa caixa porque posso deixá-la assim, assim ou assim, em diferentes alturas. E acontece que quando esse destilador está montado, fica praticamente perfeito. Então vamos deixar isso ali, pronto para pegar as primeiras gotas. Agora lembre-se, da última vez que usamos o destilador, quando foi uma destilação de arraste, reduzimos a potência quando estávamos perto de coletar, porque não queríamos que vomitasse. Fora isso, não nos importamos, certo? Só deixamos em 100%. O objetivo era passar pela destilação de arraste o mais rápido possível, porque era a destilação de força bruta. Esta é a do bisturi.
Então, mais uma vez, vamos testar o destilador e ver quando estamos chegando perto, começando pelo topo, passando as mãos para baixo, vendo se algo está quente. Um pouco quente aqui embaixo, mas nada demais. Começando a esquentar aqui e começando a ficar, bem quente aqui embaixo. Então eu sei que provavelmente, neste ponto, estou a uns, sei lá, vou dizer 5, 6 minutos até lá. Vou deixar em 100% de potência, por enquanto, até começar a sentir esquentar aqui. Voltarei quando estivermos prontos para isso. Se passaram cerca de 5 minutos. Estou de volta. Está ficando quente na parte de cima e bem desconfortavelmente quente aqui embaixo. Provavelmente falta cerca de 1 minuto, se tanto. Então vou diminuir a potência agora. 2, vamos baixar para 70%. Lembre-se de apertar o botão de ajuste para confirmar e vamos ver como fica. O motivo de ajustarmos a potência nesta execução é impactar a taxa de coleta. E você vai notar que mais cedo eu disse que tiramos do modo PID e estou falando sobre velocidade, não temperatura. Explicarei melhor depois que superarmos essa parte difícil e tudo estiver funcionando. Mas a ideia é que a gente tenha alguma influência sobre o produto final ao decidir exatamente como operamos o alambique. Acho que o jeito que algumas pessoas falam sobre isso é meio exagerado, mas com certeza tem algo aí. E é uma boa prática não fazer suas segundas destilações na potência máxima. Então vamos sentar aqui e esperar pacientemente pelas primeiras gotas. Certo, temos as primeiras gotas. E na verdade, agora já temos o primeiro fio. Eu quero que isso corra um pouco mais devagar do que está. Então, vou diminuir para 60%. Sabe de uma coisa? Na verdade, eu diminui para 55% só para ficar um pouco mais seguro e fazer isso acontecer um pouco mais rápido. No alambique desse porte, a mudança na potência costuma levar cerca de 30 segundos para alterar o que você vê aqui. E parece que eu poderia ir ainda um pouco mais baixo. Então vamos diminuir de novo. E estou tentando ajustar a velocidade rapidamente, porque isso é o que chamamos de cabeças. Só precisamos tirar um pouco. Vou trocar agora. Já está quase lá. Vamos baixar mais um pouco. 37%. Basicamente, o que estou procurando aqui, com esse tamanho de alambique e essa quantidade de destilado da primeira destilação na panela, é algo entre um fluxo contínuo e gotas pingando. Então, gotas individuais, que são tão próximas que parecem um fluxo contínuo. Como regra geral, se estou destilando algo bem pequeno, como em um alambique pequeno de bancada, eu só quero gotas individuais, e é só isso que eu quero mesmo. Indo para o próximo estágio, que é basicamente o que temos aqui, é um alambique de 5 galões, mas está só um pouco acima da metade, talvez 2/3 cheio. Estamos observando essa ação de pinga-pinga com alguns jatos. Isso talvez até esteja saindo rápido demais. Se essa panela estivesse totalmente cheia, eu deixaria correr um pouco mais rápido. Então é um fluxo quase interrompido, mas com um pinguinho de vez em quando. Quando uso um alambique de 50 litros, parece um fio contínuo, fino como um traço de lápis. Mais uma vez, não são regras rígidas. Você pode misturar isso, pode brincar com isso, pode mudar de acordo com suas preferências, suas experiências, com o que você gosta. Mas a ideia geral é que quanto mais devagar você fizer isso, mais o refluxo passivo no alambique vai afetar o nosso produto. Isso levanta a questão: o que diabos é refluxo passivo? Você vai notar que temos essa coluna enorme aqui em cima. Nem todos os alambiques têm isso, mas todos possuem algum modo de liberar o vapor do pote antes de direcioná-lo. Alguns apenas sobem e vão direto para o lado. Aqui, eu poderia adicionar outro tubo em cima se quisesse. A ideia é que o vapor sobe por este tubo e entra bastante em contato com o cobre, o que é desejado por outro motivo. Falaremos disso em seguida. Mas o cobre é um condutor muito bom, e a temperatura ambiente é muito mais baixa do que a temperatura lá dentro, o que significa que o vapor está sendo resfriado só por encostar na parede interna deste tubo, com o calor sendo transferido para fora do interior do tubo. Isso significa que parte desse vapor vai se condensar e escorrer de volta pelo interior desse tubo. Se você olhar de perto o visor, verá isso. Este não é um tutorial sobre refluxo.
Então vamos falar mais sobre isso no vídeo sobre refluxo desta série. Mas a ideia geral é que quando o líquido de refluxo que desce interage com o vapor que sobe, você tem um pouco mais de destilação. E quanto mais devagar eu opero o alambique, mais esse refluxo que desce pelo alambique se torna significativo, certo? Basicamente, há praticamente a mesma quantidade de refluxo descendo, mas há menos vapor subindo. Isso representa uma porcentagem maior do que está acontecendo nesse alambique. Provavelmente isso afete mais nosso destilado aqui. Em termos simples, ao operar nosso alambique um pouco mais devagar, conseguimos obter um produto um pouco mais limpo, com graduação alcoólica um pouco mais alta, um pouco mais destilado saindo do outro lado. Tudo isso é material que não vamos aproveitar. Desta vez, não vamos beber isso, podemos reutilizar. Isso são as cabeças, cortes. Provavelmente uma das partes mais misteriosas, complicadas e confusas da destilação para quem está começando, porque no final das contas, toda vez que você usa um alambique, vai ser um pouco diferente. Sempre que você faz um mosto, os ingredientes e o tempo de fermentação podem variar um pouco. Os compostos químicos que o fermento produz também variam um pouco. Poxa, se você usar um fermento totalmente diferente, aí sim a variação vai ser enorme, né? Então é muito difícil dar números precisos sobre o que você deve fazer como iniciante quando se trata de destilação. No fim, você precisa aprender a fazer os cortes usando seus próprios sentidos. Agora, eu tenho um outro vídeo inteiro falando sobre isso. Se você quiser mais detalhes sobre isso, assista a esse vídeo. Eu vou explicar o que esta destilação está fazendo enquanto a gente faz. Eu falei um pouco demais e acho que quase perdi o primeiro indicativo das cabeças, que é quando cheira a produto de limpeza. Tem um cheiro forte, tem um cheiro áspero. É quase, mas não é amônia, não tem cheiro de amônia. Quero dizer, pode até ter um pouco disso ali, mas afeta o seu nariz de uma forma parecida. Você sente o cheiro e seu corpo reage. Não quero isso. Em relação aos aromas que você pode sentir nesse estágio, alguns deles podem até ser quase uma armadilha. Eles podem parecer agradáveis, mas acredite, você não quer isso. No início da destilação, há muito cheiro de maçã verde. Evite isso. Sabores que lembram um pot-pourri floral também costumam aparecer bastante aqui. A gente não quer nada disso. Apenas confie. Lembre-se do cheiro ao dar uma boa fungada. Não é agradável. Certo? Isso está mudando novamente. Você deve ter notado que o copo já está quase cheio. Estou deixando encher porque sei que ainda não estou nem perto de um ponto de decisão. Mas, se você é um novo destilador e está apenas tentando entender isso, sinta-se à vontade para encher esses copos, sabe, com o mínimo de produto que quiser e colocar todos eles na bancada. Eu ainda vou fazer isso. Vou te mostrar aqui na bancada em um segundo. Então, vamos trocar por outro. Coloque isso na bancada, certificando-se de saber em qual ordem eles vão. E como o destino quis, eu realmente acredito. Sim. Acabei de entrar nos corações falsos. É aqui, logo depois daquela limpeza completa. Cheiro de produto de limpeza, de repente fica limpo e é quase como vodka. Está tão perto de ser perfeito, mas é uma armadilha por dois motivos. Um é que você vai sentir um gosto levemente azedo, levemente adstringente, sensação de repuxar no líquido que você não quer ter no seu produto final. É muito sutil, muitas vezes. Às vezes eu quase não consigo sentir. E mesmo que você não consiga sentir, ainda é uma armadilha, porque o segundo motivo é que depois disso vamos encontrar outro sabor desagradável que, bem, nem é tão desagradável assim. Só não é muito bom, certo? E uau, parece que eu fiz aqui uma leva do tamanho ideal porque estou começando a perceber esse próximo sabor que eu não gosto. E esse é o último que você está procurando antes de passar para os corações. É difícil de descrever, e já ouvi isso sendo descrito de várias maneiras diferentes. Então vou te dar alguns desses agora. E você vai ter que tentar isso e ver o que faz sentido na sua cabeça, o que vai fixar isso como o fim dos corações para você.
Novamente coletando em pequenos frascos, alinhando-os e podendo prová-los repetidas vezes. Encontre o momento em que você quase tem certeza do que estou falando. Durante a destilação, prove algumas vezes e tente identificar um dos descritores que faça sentido para você. Para mim, esse sabor é meio como trocar o pneu de uma bicicleta. É aquele cheiro de borracha, mas uma borracha que ficou em um espaço fechado por muito tempo. Para mim, é igual a câmara de ar de uma bicicleta. Os caras da Iron Root, Licorice Brothers, descrevem isso como golfada de bebê. Não é vômito, não é como se eu tivesse vomitado e tivesse aquele cheiro ruim. É como o bebê que só toma leite, aquele tipo de golfada, tipo aquele arrotinho com um pouco de leite. Eu entendo isso, é meio doce. Tem algo meio estranho nisso, mas não é horrível. Já ouvi outras pessoas descreverem como sujo ou com gosto de terra. Eu não entendo isso, mas tenho uma forte suspeita de que vai depender do tipo de terra que você tem na sua região. Quero dizer, acho que se for algo meio de folhas em decomposição, até que eu consigo entender. Nunca pensei em composto. Espera. Isso? Ok. Composto, tipo folha, tipo folhas, sendo compostadas. Entendo. Não o cheiro de grama, mas de fermentação, de podridão. Como você quiser chamar, não é tão ruim. Para mim, o problema principal ainda é a sensação na boca, que continua estranha. Mas agora estamos começando a chegar bem perto do ponto em que vamos fazer o corte. Então, o que eu vou fazer é, ao invés de continuar enchendo esse copo até aqui em cima e potencialmente pegar um produto bom que vai entrar no copo, mas que vai ser estragado pelo produto ruim que está no copo, a gente vai trocar de novo. Pronto! E colocar isso aqui embaixo. Você verá que mantenho tudo em uma fileira. A primeira fração que tiramos, o primeiro e o segundo lote de cabeças. Você pode usar o sistema que preferir. Alguns fazem isso em uma fila grande num balcão enorme. Eu faço da esquerda para a direita, da frente para trás. 1, 2, 3, coloco o 4 aqui e o 5 ali. Alguns fazem em serpentina. Fica totalmente a seu critério. Agora sei que estou perto. Começo a buscar os chamados corações, que são a parte do produto que vamos guardar. Vamos diluir e depois envelhecer ou beber. E agora estou chegando muito, muito, muito perto. Aquela leve sensação estranha. Acho que ainda é meio adstringente na boca. A sensação na boca, devo dizer, vai desaparecer. Isso é um ótimo sinal de que você está entrando na fração do coração. Se ainda houver qualquer sensação persistente, tipo uma queimação extra ou uma sensação de formigamento na boca, isso vai desaparecer. E para mim, provavelmente o maior indicativo é que para mim o sabor de câmara de ar de pneu desaparece completamente. E você começa a perceber pequenas nuances dos sabores reais dos ingredientes que colocamos na caldeira aparecendo. Tão perto, tão perto. Eu estou sentindo só um pouquinho, na verdade, curiosamente, agora realmente me lembra aquele negócio de vômito de bebê. E ainda está só um pouco adstringente. Enquanto esperamos isso se resolver completamente, você provavelmente vai perceber também que o alambique está começando a funcionar um pouco mais devagar do que quando começamos. E a ideia básica aqui é que estamos retirando os produtos mais voláteis, deixando os produtos menos voláteis na caldeira, o que significa que o líquido na caldeira vai ferver a uma temperatura mais alta. E é preciso um pouco mais de energia sendo colocada ali para ferver e criar a mesma quantidade de vapor subindo pelo tubo. Então, ao longo de uma destilação em panela como essa, você vai ter que aos poucos ir aumentando a potência. Eu não sei, depende do tamanho da panela. Para mim, provavelmente vai ser a cada, 20 minutos ou algo assim. Então eu literalmente só vou aumentar isso aqui em 1% e deixar funcionando de novo. Certo, vamos provar de novo. Estou começando a ficar bem confiante de que agora é o coração. Vou tomar mais um golinho, caso eu esteja errado. Isso basta. Vamos trocar de pote. Vou fazer mais um para garantir que estamos 100% no coração.
Mas agora temos 5 copos na mesa que podemos usar para cruzar as informações do que achamos que está acontecendo nesta rodada. Agora que achamos que estamos no coração, vamos revisar nosso trabalho, certo? A primeira coisa que vou fazer é tirar os primeiros descartes da equação. Vamos tirar isso do caminho. Não vamos usar isso para nada. Vai direto para o meu recipiente dos primeiros descartes. Eu uso isso só para acender o forno de pizza, acender o braseiro, fazer algumas limpezas, limpar a superfície de impressão da minha impressora 3D, esse tipo de coisa. Vou tirar isso daqui porque sabemos que é tudo cabeça, certo? Veio logo após os primeiros descartes. Não preciso avaliar. Vamos trabalhar com esses 3. Vamos começar sentindo o cheiro. Sim, cheira como as cabeças intermediárias. Tem cheiro de borracha. Isso aqui também tem um cheiro de borracha. Vou enfiar meu dedo aqui embaixo do alambique. Isso realmente tem gosto de coração. Se quiserem, usem uma colher, pessoal. Faço isso para mim. Não ligo, enfio meu dedo nisso. Tá? Quer saber? Está muito perto, mas vou dizer que está fora. Então toda a linha da frente será cabeça. Deixa eu colocar isso no balde do descarte inicial, enxaguar, e a gente pode usar esse copo de novo. Beleza, então esses 2 são coração. Isso pode parecer meio complexo para você, o que eu estou fazendo aqui, e não tem muita lógica ou motivo para isso. Mas o que eu estou aproveitando é o poder da comparação. Não é só que eu posso provar isso e te dizer se é coração ou não. É que quando eu provo isso e comparo com aquilo que foi um pouco antes, eu sei que aquilo não é tão bom quanto isso, certo? Agora tenho plena confiança de que estou no coração. Posso seguir coletando nos potinhos, o que não é errado, principalmente para iniciantes, permitindo continuar as comparações. Se você errar, não errou, pois tudo está separado e você ainda não decidiu o que misturar. Eu não vou me preocupar com isso. Vou começar a coletar em um recipiente maior para não precisar ficar trocando esses potinhos. Assim, quando minha esposa chegar, não terei problemas por todos os copos estarem no galpão. Se você está começando nisso, eu sugeriria começar a juntar potes de vidro, como potes de geleia, potes de molho de macarrão, qualquer coisa que venha do supermercado e seja, você sabe, um pote de vidro. Guarde até ter uns 20, pois provavelmente usará todos. Preciso aumentar a potência também. Vamos subir 2%. Aliás, pessoal, se vocês estão querendo entrar nesse hobby e procurando equipamentos, vocês podem encontrar quase todos os equipamentos que foram mostrados neste vídeo em chasethecraft.com. Se você está nos Estados Unidos, temos 2 depósitos, um na Nova Zelândia e um nos Estados Unidos. Vendemos a partir dos 2. Infelizmente, todo o equipamento de destilação está apenas no depósito americano, no momento. Estamos vendo isso. Estamos tentando levar esse equipamento para a Nova Zelândia também. Se você está na Nova Zelândia ou na Austrália, ainda temos várias coisas legais para você, como as varetas de maturação de alta qualidade que vem do Christopher da Bad My Barrels, carvalho de ótima qualidade. Agora que estamos no meio da destilação, nosso principal trabalho é basicamente supervisionar tudo. Por favor, não deixem um alambique funcionando sem supervisão, é péssima ideia. Fiquem sempre atentos a ele. Eu costumo encontrar outras pequenas tarefas para fazer aqui no galpão. Assim posso ficar de olho no alambique de vez em quando. Mas a gente também quer manter tudo em ordem. A pressão da água tem uma tendência sorrateira de mudar aleatoriamente ao longo de algumas horas operando o alambique. Então verifique se a pressão da água está estável e a temperatura conforme esperado. Isso não é tão crucial com um alambique simples, mas ainda é bom conferir. Nós também vamos aos poucos aumentar a potência ao longo da destilação. E, claro, vamos ficar atentos às caudas. Elas vão aparecer em algum momento no futuro. Temos um pouco de tempo, então antes de falar sobre as caudas, vamos voltar e conversar sobre a ideia de operar no modo manual em vez de usar um PID. Mais uma vez, curiosamente, esse é um daqueles assuntos que merecem um vídeo de 15 a 20 minutos só sobre isso, e eu já fiz esse vídeo.
tem um link na descrição aqui embaixo. Mas, rapidamente, a ideia geral é que algumas pessoas gostam de operar seus alambiques com base na temperatura aqui em cima. Elas também gostam de tentar controlar isso com um PID que regula a quantidade de energia que está indo para o alambique. E embora eu ache que talvez isso faça sentido quando se trata de um alambique de refluxo, em um alambique simples, isso simplesmente não vai funcionar. A ideia é que o líquido no alambique ferva em sua própria temperatura de ebulição. Mas, como dissemos antes, estamos constantemente retirando os compostos mais voláteis e coletando esses, o que significa que o líquido no alambique vai começar a ferver em uma temperatura cada vez mais alta. Não importa o que você faça, a menos que você mude a pressão, levando o alambique em um avião ou subindo uma montanha com ele, ou ajuste a solução ali dentro adicionando, sei lá, açúcar, sal ou mais álcool. Não há nada que você possa fazer quanto a isso. O único controle real que temos sobre um alambique simples, em termos de ajustar a temperatura no topo do alambique, é manipular a razão de refluxo passivo. Falamos um pouco sobre isso antes, e como eu disse, há um limite para o que você pode fazer com o refluxo passivo. Isso realmente não vai mudar muita coisa. A temperatura no topo do alambique indica o teor alcoólico que sai aqui, pois ambos estão relacionados. Você pode conferir gráficos sobre isso se quiser. É interessante. Então, se um PID percebe que a temperatura no topo do alambique está ficando muito alta, ou seja, nosso teor alcoólico está ficando muito baixo, ele vai colocar menos energia na caldeira, o que vai simplesmente enviar menos vapor para cima. E sim, até certo ponto, claro, isso pode nos dar um teor alcoólico um pouco mais alto, como falamos sobre operar em uma velocidade mais lenta aqui. O problema é que a margem do que realmente podemos afetar e mudar é muito, muito pequena. E a diferença de potência indo para o alambique, a diferença entre coletar rápido demais aqui e simplesmente nada acontecendo, nenhum líquido saindo, também é muito pequena. Além disso, a temperatura ideal no topo desta coluna vai continuar mudando constantemente ao longo de toda a destilação. Então, um PID realmente não traz nenhum benefício para um alambique simples. Vamos falar um pouco mais sobre isso quando chegarmos à destilação por refluxo, porque eu realmente acho que há algo a ser considerado nesse caso. Por enquanto, tudo o que você precisa saber é que para um alambique simples não vale a pena, basta usar o modo manual. Neste ponto, você deve estar se perguntando o que sai do alambique e qual o teor alcoólico, especialmente se esta for sua primeira destilação. A curiosidade é grande para ver o que acontece. O que eu tenho montado aqui é um papagaio. A ideia é que o líquido que sai do alambique flua para cá, suba pelo tubo maior no meio, transborde pela borda e pingue pelo tubinho em forma de funil. Bico, acho que é assim que se chama para o nosso recipiente de coleta, o que significa que podemos colocar um alcoômetro no meio e fazer uma leitura do teor alcoólico do destilado, que será atualizada enquanto coletamos. Não precisa de um papagaio se não quiser, pode seguir coletando em potes, como eu fazia. Troque os potes, despeje no tubo de vidro, coloque o alcoômetro, faça a leitura e depois despeje no balde principal para continuar. Isso é útil só por não precisar mexer com isso. Você vai notar que ao chegarmos nas caudas, vou descartar esse camarada, pois ele costuma confundir e dificultar os cortes. Já no meio ou em uma destilação de arranque, ele é ótimo. Mas enfim, agora estamos em 80% de AB. Não. Estamos em 78% de teor alcoólico e isso vai continuar caindo. Como eu disse, não gosto de dar valores ou números para pontos de corte, porque isso sempre vai ser diferente. Mas, com um destilado de grãos destilado 2 vezes em alambique como este, normalmente você está bem seguro na faixa do coração até cerca de 65% de teor alcoólico, muitas vezes até cerca de 60% de teor alcoólico. Então, meu plano hoje é continuar usando o papagaio do jeito que está, até eu chegar a cerca de 65%, 66%.
Vamos voltar a usar os frascos e ficar de olho nas caldas. Agora. 100% no coração. E está delicioso. Mas, na verdade, vale a pena observar para os novos destiladores que, quando eu digo que estamos no coração e ele está delicioso, o que estou fazendo é provar isso e imaginar como vai ficar o sabor depois de 1 mês, 6 meses, 2 anos de envelhecimento com carvalho. Não se surpreenda, especialmente se você estiver destilando produtos à base de cevada, se o sabor ficar um pouco estranho. Não vai ter gosto de single malt agora. Não vai ter gosto do seu whisky escocês favorito. Existe uma mágica que acontece durante o envelhecimento e você não precisa chegar a esse sabor agora. Muitas vezes vai ter um gosto que fica entre a adstringência de um saquinho de chá e aço inoxidável. Totalmente normal. Se estiver um pouco forte demais, um pouco intenso demais, também não tem problema. Lembre-se que isso sai do alambique com 80% de álcool, e você provavelmente não está acostumado a provar algo assim. Então, quando você for provar, sinta-se à vontade para misturar com água. Misture meio a meio álcool e água, reduza para cerca de 35 a 40% de teor alcoólico. Isso será bem mais fácil para você avaliar. Eu odeio que as pessoas associem beber destilados com alto teor alcoólico a ser macho, viril ou durão. Eu acho que isso é uma besteira total. É só que, literalmente, quando você faz isso por um tempo, você se acostuma. Enquanto esperamos as coisas acontecerem, vamos falar sobre cobre. Existe um motivo pelo qual tantas partes de tantos alambiques são feitas de cobre. Esse material, para a gente, é meio mágico. Existem 2 propriedades principais do cobre que nos interessam como destiladores, que vão além do aço inoxidável. Sim, claro, ele atende a tudo o que queremos em termos logísticos e mecânicos, assim como o aço inoxidável, mas também atua como um catalisador em reações químicas de esterificação. Então, quando temos calor, álcool, ácido e cobre, o cobre ajuda a facilitar, acho que essa é a palavra certa, o processo de esterificação. Então isso pega o álcool e um pouco do ácido que surgiu na nossa fermentação, junta os dois e cria ésteres, que conhecemos como sabores frutados deliciosos. A segunda coisa que ele faz é reagir com algumas das coisas mais desagradáveis em termos de sabor que podem aparecer em um mosto fermentado, especificamente os compostos à base de enxofre. O contato com o cobre ajuda a eliminar esses compostos do destilado e impede que eles cheguem ao nosso produto final. Então, resumindo, se o seu alambique for todo feito de cobre, você está pronto para começar. Se o seu alambique for todo de aço inoxidável, talvez você queira pensar em colocar algumas esponjas de cobre no trajeto do vapor, só para garantir um pouco desse contato do cobre com o destilado. Se você for usar essas esponjas, certifique-se de comprá-las de um lugar confiável e de que elas sejam realmente 100% cobre, porque existem muitas por aí que só parecem cobre ou são apenas revestidas de cobre. Não é uma boa ideia usar isso em um alambique. O alambique já está pingando e gotejando há algumas horas e agora estamos com cerca de 62%, ainda com gosto de um bom coração para mim neste momento. Mas vamos voltar a usar os potes menores para realmente encontrar o ponto de corte das caldas. Certo, caldas? O que estamos procurando nas caldas? E infelizmente, essa é outra daquelas coisas que vai variar muito, dependendo do destilado que você está fazendo ou da receita que foi usada no mosto. Este é predominantemente um mosto de grãos. Então, para grãos especificamente, você tende a perceber um sabor de papelão, tipo um papelão oxidado para quem bebe cerveja. Se você gosta de cerveja artesanal, vai reconhecer aquele sabor adocicado de caramelo com um toque de papelão que aparece com a oxidação. Semelhante a isso, para algumas pessoas também pode parecer cheiro de cachorro molhado, um aroma mofado, quase como chulé.
Essa é a parte ruim disso. O segredo ao fazer o corte das caudas é encontrar o ponto ideal entre as coisas ficando melhores, 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 um pouco ruins e, de repente, terríveis. Outro ponto importante a considerar é por quanto tempo você vai envelhecer o destilado. Quanto mais tempo você planeja envelhecer em carvalho, mais desses sabores um pouco ásperos você quer manter, porque eles tendem a se transformar em algo delicioso depois e ficam muito mais suaves. Eu vou envelhecer isso, mas não por muito tempo. Então eu vou levar até o ponto em que ainda esteja com um gosto bom. Quase não está bom. Não vou chegar a nada que fique meio estranho. Você vai notar, após repetir algumas vezes, que ao nos aproximarmos das caudas, o sabor dos componentes semelhantes a grãos aumenta muito. É esse sabor que queremos manter. Agora, isso aqui está com gosto de cereal doce, caramelizado e delicioso. O mais parecido que me vem à cabeça é o Nutri-Grain. Não sei se existe nos Estados Unidos. Desculpe, se não tiver. Mas tem gosto de um cereal fresco delicioso, só que bem intenso naquele sabor quase em pó que preenche a boca com gosto de grãos. Muito em breve, isso vai começar a evoluir para um sabor ainda de cereal, mas de cereal que ficou um mês no fundo da despensa, numa caixa de papelão em vez de saco plástico. Provavelmente vou ficar com isso. Quando começar a chegar ao ponto de, cara, esse cereal não está só um pouco velho, ele está velho demais. Provavelmente é aí que eu vou fazer o corte. Então isso ainda está bom agora. Eu vou com certeza ficar com isso. Vamos trocar para outro copo. Vou colocar esse aqui embaixo porque tenho quase certeza de que isso vai começar a mudar bem em breve. Costumo fazer meus cortes para o uísque que vou envelhecer em torno de 50% a 60% de teor alcoólico saindo do alambique. Mas cada um é um pouco diferente. Você também pode notar, quando começa a chegar nas caudas, um leve sabor de cimento. E quando eu digo cimento, não quero dizer como lamber uma laje de concreto. Quero dizer, se você já misturou cimento e o pó de cimento fica no ar e você está sendo descuidado e não está usando máscara. Aquela sensação mineral e agressiva que você sente no nariz e na boca pode ter esse gosto. Este é o terceiro copinho que separei assim e eu estou bastante certo de que vou acabar ficando com isso. Tem um gosto meio de uma explosão de notas de grão, caramelo e chocolate bem escuros. Vamos passar para este aqui, porque estou começando a sentir aquele sabor esquisito de cachorro molhado com chulé e acho que é aí que vou fazer o corte. Mas vamos deixar correr só mais um pouquinho para ter certeza. Agora eu já peguei todas as cabeças que decidi não guardar e coloquei em um pote de vidro. Assim que eu estiver 100% nas caudas, vou aumentar a potência e colocar isso também naquele pote de vidro. E embora a gente não vá colocar isso no destilado que vamos beber nesta rodada, podemos reutilizar depois. Então, isso vai aparecer em um vídeo futuro. Mas, por enquanto, se você quiser e quiser melhorar sua economia ou eficiência na destilação, guarde isso e deixe de lado. Vamos usar em outro momento. Certo, onde estamos? Isso desceu pelo lugar errado. E também está horrível. Certo, é isso. Terminamos. Ufa, cara. Certo, vou direto para o meu pote de Feints, que é como vamos chamar isso, e vou aumentar a potência para 100%. Aumentando a potência, provavelmente será preciso adicionar um pouco mais de água para compensar o calor extra. Vou fazer isso agora. Agora temos um grande pote dos nossos corações. Sabemos que vamos ficar com isso. Cometi um pecado nos cortes e esqueci em que ordem esses copos vão. Então, vou ver rapidinho se consigo ter certeza. Isso cheira muito bem, para falar a verdade. Uau, isso é terrível! Cheiro de cimento, cachorro molhado e oxidação com cheiro de papelão. Ninguém quer isso.
Esse aqui tem um cheiro que está no meio termo. Após uma avaliação mais detalhada, vamos deixar esse de fora também. Então posso colocar este junto com os corações e esses dois vão para o pote de feints. Então, feints, muitas dessas palavras usadas na destilação podem ser usadas para descrever coisas diferentes, dependendo da escola de pensamento ou tradição de onde você vem. Por frações, refiro-me às cabeças, mas não às primeiras gotas e também às caudas, que não vamos guardar para esta destilação. Então isso vai se transformar no produto que vamos beber desta vez. Mas isso ainda tem bastante sabor que talvez possamos reciclar. E também ainda tem um pouco de álcool bom aí dentro. Você não precisa ter madeira aqui dentro. Eu só acabei usando um pote de vidro que tinha madeira no fundo. Falaremos sobre isso em outro vídeo. Saiba que você pode guardar e reciclar para tentar extrair mais eficiência e talvez mais sabor. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Agora, chegamos ao ponto em que precisamos diluir isso e ou beber ou envelhecer. Isso vai ser assunto para outro vídeo. Se você está fazendo isso pela primeira vez, acompanhando esses vídeos ou encontrou este conteúdo para ajudar no processo, parabéns por ter chegado até aqui. Não é fácil, pessoal, sério. Destilar é uma daquelas coisas em que a curva de aprendizado é bem íngreme no começo. Há tantas pequenas coisas individuais que você precisa pesquisar, aprender e se acostumar para conseguir um resultado no final das contas. Então, meus parabéns para você se fez isso pela primeira vez. Parabéns! Espero que você tenha aproveitado o processo tanto quanto vai aproveitar o produto final. Nos vemos na próxima, equipe. Continuem buscando a excelência no ofício. Até mais.